A gente mudou o testamento. O Carter vai ficar com tudo. Foi o que minha mãe falou, bem fria. Então agora o Carter que pague as contas. Falei isso enquanto cancelava todos os pagamentos. Eles me tiraram do futuro deles, então deixei que a luz da casa deles fosse cortada por uma semana. Meu nome é Amélia, tenho 34 anos, e até pouco tempo atrás, achava que tinha uma ligação forte com meus pais. Nunca imaginei que uma coisa tão grande fosse acontecer do nada. Ainda mais uma verdade que ia virar minha vida inteira de cabeça para baixo. Minha vida toda, me ensinaram que família vinha primeiro. Sempre. Não era só uma coisa que meus pais falavam de vez em quando. Era uma regra na nossa casa. Eles repetiam isso o tempo todo. E eu acreditava de verdade. Não era só para datas especiais, tipo Natal ou aniversário. Era para tudo. Sempre estar presente. Se meus pais precisavam de alguma coisa, eu aparecia. Se faltava grana, eu ajudava. Fazia minha parte para ser a filha que sempre escolhia a família primeiro. Por causa disso, achei que quando chegasse a hora de decidir coisas importantes, tipo testamento ou planos para o futuro, eu ia estar incluída. Mas não fui. Tudo começou numa noite, depois que cheguei do trabalho. Ultimamente, eu estava bem cansada tentando dar conta de tudo: trabalho, amigos, casa. Aí vi um e-mail da minha mãe dizendo que queria conversar. Na hora, nem achei que era nada demais. O título do e-mail era Conversa Importante. Mas a mensagem era outra vibe. Ela me chamou para ir lá no dia seguinte para resolver umas coisas de família. Claro que na hora liguei para ela para entender o que estava rolando. Oi, tá tudo bem? Perguntei, com aquele peso no peito. Ela deu uma pausa. Tá sim, só passa aqui amanhã. Eu disse que sim, mas tinha uma sensação estranha dentro de mim. Algo não parecia certo. No dia seguinte, cheguei na casa dos meus pais por volta do meio-dia. Minha mãe me recebeu na porta com aquele sorriso de sempre, mas tinha algo estranho. Ela estava meio dura, sabe? Tensa. Meu pai estava no sofá, mas quase não falou nada, o que é bem esquisito para ele. A gente se sentou na mesa da cozinha, e o clima ficou pesado. Depois de um silêncio que pareceu eterno, minha mãe finalmente falou. Geis, a gente precisa conversar sobre uma coisa séria, disse com uma voz calma demais, daquele jeito que a gente sabe que vem notícia ruim. Tá bom, o que foi? Perguntei. Ela soltou um suspiro longo, olhou pro meu pai, e depois olhou para mim. A gente mudou o testamento e tomou algumas decisões. Na hora, meu coração começou a bater forte. Tava tudo errado. Tentei ficar tranquila, mas senti um frio nas costas. Como assim, tá tudo bem? Perguntei. A gente só tá fazendo o que acha mais certo, ela disse, agora com um tom mais firme. Decidimos deixar tudo pro seu irmão, o Carter. O ar parou. Fiquei em choque. Peraí, como assim vai dar tudo pro Carter? Ela só assentiu com a cabeça, sem coragem de me olhar nos olhos. Sim, Geis. A gente conversou bastante e achou que essa é a melhor decisão. Ele vai ficar com a casa, o dinheiro, tudo o que a gente tem. Minha cabeça ficou a mil. Eu não conseguia nem entender. Sempre achei que família significava que eu também fazia parte. Achei que eu também importava. Minha mãe balançou a cabeça e disse. Geis, a gente sempre tentou fazer o certo para você, mas ultimamente o Carter tem sido mais presente. Ele tá por perto com mais frequência, e achamos que chegou a hora de dar prioridade para ele. Minhas mãos começaram a tremer. Mais presente? Você tá falando sério? Eu ajudei a pagar contas, trouxe comida, cuidei de um monte de coisa por anos. Eu sempre estive aqui. E o Carter? O que ele fez, afinal? Perguntei. Foi aí que meu pai finalmente falou alguma coisa. A voz dele estava mais calma do que o normal. Geis, a gente só tá tentando ser realista. O Carter é quem vai cuidar das coisas no futuro. Ele tem tempo, tem as ferramentas, parece o caminho certo. Isso não faz sentido. Falei, com a voz subindo, mesmo tentando me controlar. Eu estive com vocês o tempo todo.
Como é que vocês acham justo me deixar de lado assim? Ficou um silêncio pesado. Eu sentia o peso do olhar deles. Minha mãe até parecia meio arrependida, mas não era o bastante para me consolar. Me levantei de repente. A cadeira fez um barulho alto arrastando no chão. Meu peito estava apertado, a respiração acelerada. Eu não entendo o que está acontecendo com vocês. Isso não é ser família. Virei as costas para ir embora. Aí ouvi meu pai dizendo: Geis, por favor, pensa um pouco. Mas eu não queria pensar. Eu tava com raiva. Queimando por dentro. Minha cabeça estava girando, cheia de emoções que eu não sabia nem como lidar. Como eles puderam fazer isso comigo? Como é que, depois de tudo o que eu fiz, eles simplesmente me deixaram de lado? Nas semanas seguintes, eu não conseguia parar de pensar nisso. Tudo parecia errado. Ficava lembrando do testamento, repetindo na minha cabeça 1000 vezes. Como eles deram tudo pro Carter, e agiram como se isso não tivesse importância. Parecia traição. Foi aí que eu decidi fazer alguma coisa. No começo, não era sobre vingança. Era sobre me posicionar. Mostrar que eu não ia aceitar ser tratada desse jeito. Eu tava pagando várias contas deles, luz, água, essas coisas, e pensei: se não tem mais espaço para mim nos planos deles, por que eu ainda tô ajudando? Então eu parei. Parei de pagar as contas. Pensei, se eles não se importam mais comigo, por que eu ia me preocupar se a luz dele estava ligada ou não? Passou um mês. Quase não ouvi nada deles. Só umas mensagens curtas perguntando como eu tava. Nada pessoal, nada que mostrasse arrependimento. Aí, numa tarde, recebi uma mensagem da minha mãe. Por que a energia tá cortada? Meu coração disparou na hora que li aquilo. Senti uma mistura estranha de alívio com culpa. Minha decisão tinha feito efeito, mas ao mesmo tempo, um frio bateu no estômago. Era isso mesmo que eu queria? Queria que eles sentissem na pele o que eu senti. Queria ver eles passando perrengue. Não respondi na hora. Fiquei só olhando para a tela. A mensagem lá, piscando, esperando uma resposta. Depois de um tempo, escrevi: achei que o Carter estava cuidando de tudo. Talvez você devesse falar com ele. Aí desliguei o celular. Deixei o silêncio fazer o trabalho dele. Eu não fazia ideia do que ia acontecer depois, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle de novo. Os dias seguintes passaram devagar, cada um arrastado, enquanto eu esperava o que viria. Repeti aquela conversa na minha cabeça, tentando entender se fiz o certo. Uma parte de mim queria pedir desculpas, explicar melhor. Mas aí eu lembrava do que eles disseram, que eu não fazia parte do futuro deles. E aí a raiva voltava. A real é que eu tava magoada. Tava chateada de verdade. E, mais do que tudo, eu tava cansada de ser sempre a única que se importava primeiro. O silêncio era alto. Uns dias depois, eu tava sentada no sofá, rolando o celular, quando chegou outra mensagem da minha mãe. Dessa vez, foi mais longa. Amélia, isso foi longe demais. A gente precisa conversar. Não sei por que você tá fazendo isso. Somos seus pais. Você não pode tratar a gente assim. Dessa vez, não esperei. Minhas mãos ficaram um tempo suspensas sobre a tela, e então eu escrevi: talvez vocês devessem ter pensado nisso antes de me deixarem de fora. Eu não sou quem tem que dar explicação. Eu desliguei o telefone. Na hora, senti o peso do que tinha acabado de falar. Minhas mãos tremiam, mas não dava mais para voltar atrás. Já estava feito. Passaram-se mais alguns dias. Meu celular ficou em silêncio. Nada de mensagens, nenhuma ligação, ninguém tentando resolver nada. Parecia que eles tinham desistido de vez. Mesmo assim, eu fiquei esperando. Uma parte de mim ainda acreditava que eles não iam simplesmente me deixar assim, sem tentar consertar. Então, numa quinta-feira à noite, meu celular vibrou. Nem precisei olhar para saber. O nome da minha mãe apareceu na tela. Meu coração começou a bater forte, mas respirei fundo e atendi. Oi,
Amélia, ela começou, com a voz baixa e calma. Não sei o que você espera da gente, mas nós somos sua família. Sempre tentamos fazer o melhor para você, mesmo que não fosse o que você queria. A voz dela tremia um pouco. Por um momento, senti pena. Mas logo me lembrei, essa foi a mesma pessoa que disse que eu não era confiável bastante para receber nada. Eu não ia cair nessa de novo. Eu não vou pedir nada, mãe. Você fez sua escolha, e eu fiz a minha. Você já deixou bem claro onde eu fico nessa história, então não conte comigo para resolver mais nada. O silêncio do outro lado foi mais pesado do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Ficamos quietas por um tempo. Aí ela falou: Por favor, volta para casa. A gente devia conversar pessoalmente. Senti as palavras dela me apertando por dentro. Uma parte de mim queria dizer sim, ir lá e tentar consertar tudo. Mas eu não conseguia. Não enquanto eu ainda estava tão machucada. Não quando tudo parecia uma armadilha emocional. Eu vou pensar, respondi, e desliguei rápido. A conversa me abalou, mas eu sabia. Eu não ia deixar isso mudar minha decisão. Eu estava cansada de ser sempre a única que se importava mais. Agora era a vez deles assumirem a responsabilidade. No dia seguinte, meu celular vibrou de novo. Era mais uma mensagem da minha mãe. Mas essa, pegou mais forte. Falei com o Carter. Ele também tá magoado. Ele disse que nunca pediu por isso. Só tá fazendo o que a gente mandou. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Carter magoado. Será? Eu e ele nunca fomos muito próximos. Já fazia anos que a gente não se conectava de verdade. Ele sempre foi o queridinho, o que nunca errava. E agora, do nada, ele estava se sentindo mal? Eu não sabia se era verdade ou só mais uma tentativa da minha mãe de me fazer ceder. Eu já não sabia de mais nada. Joguei o celular de lado, me sentindo mais confusa do que nas últimas semanas. Minha cabeça girava, tentando entender se aquilo fazia sentido. Carter chateado, isso nem parecia real. Naquela tarde, saí para caminhar. Eu precisava limpar a mente. O sol já estava se pondo, projetando sombras compridas na calçada, mas eu nem sentia o calor. Meus pensamentos estavam frios, rodando como uma tempestade. E aí, mais uma mensagem. Mas dessa vez, não era da minha mãe. Era do Carter. Geis, podemos conversar? Parei na hora. O celular na minha mão parecia pesar mais do que antes. Meu coração disparou de novo, sem nem saber por quê. Uma parte de mim queria ignorar, manter o silêncio. Mas outra parte ficou pensando, será que esse era o momento que eu estava esperando? Talvez o Carter realmente estivesse arrependido. Talvez ele nem tivesse concordado com o jeito que nossos pais me trataram. Então, mesmo sem ter certeza se era uma boa ideia, respondi rápido. O que você quer dizer? A resposta veio na hora. Não quero brigar. Podemos nos encontrar e tentar consertar isso? Fiquei ali, com o dedo parado em cima da tela, sem saber o que fazer. Será que eu podia acreditar nele? Será que a gente conseguiria conversar sem tudo virar uma bagunça? Continuei andando. Cada passo me deixava um pouco mais calma. Olhei pro celular. Sentia que estava prestes a tomar uma decisão enorme, algo que podia mudar tudo. Aí chegou mais uma mensagem. Não é só sobre o testamento, Geis. É tudo. Eu acho que você foi tratada de um jeito errado e eu sinto muito. Essas eram as palavras que eu esperei tanto tempo para ouvir. Mas agora, com elas na tela, tudo parecia ainda mais difícil. O que eu devia fazer? Ver ele? Arriscar? Isso podia ser um recomeço, ou só mais dor esperando para acontecer. Fiquei parada, olhando pro celular. Minha cabeça girava. Tudo parecia prestes a mudar, mas eu não sabia para que lado. Segurei o telefone com força, sentindo o peso daquelas palavras. Era como se uma tempestade estivesse dentro de mim, mas lá no fundo, tinha uma vontade forte de finalmente falar tudo que eu guardei. Queria recuperar minha voz.
Olhei a mensagem por mais alguns segundos e respondi, tentando manter a calma mesmo com o coração disparado. Tá bem. Vamos nos encontrar. Mas eu não tô fazendo isso por eles. Tô fazendo por mim. Pouco depois, Carter mandou os detalhes. Uma cafeteria perto de onde eu morava. Era um lugar que a gente costumava ir quando era mais novo. Quando vi o endereço, não senti nostalgia ou alegria. Senti nervoso. E se isso for só mais um truque? E se ele só quiser me culpar por eu ter me afastado? Tentei afastar esses pensamentos. Isso não era sobre culpa. Era sobre respeito. Era sobre me manter firme. Eu não ia mais deixar que me controlassem. Cheguei no café antes da hora, tentando colocar os pensamentos no lugar. O lugar estava calmo, meio vazio. Aquele silêncio me deu tempo para respirar fundo. A luz dourada do sol entrava pelas janelas. Escolhi uma mesa no fundo e fiquei batucando os dedos nela, nervosa. O tempo parecia andar devagar, mas eu nem olhei pro celular. Não ia ficar presa no relógio. Agora era eu que estava no controle, não eles. Depois de um tempo, Carter chegou. Ele parecia diferente, mais calmo. Não era mais aquele irmão metido, o queridinho de sempre. Era alguém cansado, alguém que estava carregando um peso. Dava para ver no rosto dele, no jeito de andar. Ele não parecia mais o vilão da história. Parecia só, perdido no meio de tudo. Fiz um gesto para ele sentar. Ele puxou a cadeira devagar e começou a falar. Geis, ele disse com a voz baixa, mais do que eu já tinha ouvido. Desculpa. Eu não sabia que era tão ruim assim. Não entendi, não até agora. Eu fiz que sim com a cabeça, só um pouquinho. Mas minha mente estava a mil. Esse era o momento em que eu precisava me manter firme. Não podia deixar a emoção tomar conta. Você não sabia, ou só não se importava? Perguntei, com a voz firme. Você sempre teve tudo fácil. Nunca precisou lutar por nada. E eu? Fui a que ficou para limpar tudo. Sempre de lado. Sempre esquecida. Ele ficou vermelho. Dava para ver que estava envergonhado. Eu não vi assim, Geis, mas agora eu vejo. Eles não te trataram bem. E eu nunca fiz nada para mudar isso. Eu olhei direto para ele, em silêncio, tentando entender se ele estava mesmo sendo sincero. A voz dele parecia verdadeira. Mas isso não apaga o que aconteceu. Não apaga tudo que eu senti. Você tá certo. Você nunca ajudou. Nem a mãe, nem o pai ajudaram também, falei olhando nos olhos dele. Mas sabe do que eu cansei? Cansei de sempre dar tudo. Cansei de limpar a bagunça dos outros. Agora eu vou cuidar da minha vida. Carter me olhou, meio perdido. Como assim? O que você quer dizer? Eu respirei fundo, me preparei, e disse a verdade. Já parei de pagar tudo, falei. Não vou mandar mais nada. Desde que descobri o que eles decidiram, não paguei nenhuma conta. Nada de luz, água, nem aquecedor. Se querem conforto, que se virem sozinhos. O rosto do Carter ficou pálido. Você tá brincando. Eles vão ficar com raiva. Eles já estão com raiva, interrompi. Mas dessa vez, o problema não é meu. Cansei de ser ignorada. Se querem minha ajuda, têm que me tratar com respeito. Se não quiserem, que lidem com as consequências. Carter se encostou na cadeira, chocado. Você tá mesmo fazendo isso? Sim, respondi firme. Minhas palavras foram claras, sem deixar dúvida. E se você quiser continuar sendo bonzinho para eles, é com você. Mas eu cansei de ser a filha boazinha. Eles não vão mais me usar. A gente ficou em silêncio por alguns segundos. O ar ficou pesado com o que eu tinha acabado de dizer. Aí Carter quebrou o silêncio, falando mais baixo. Não sei se consigo fazer isso, Geis. Ainda tô tentando entender onde eu me encaixo nisso tudo. Fiz que sim com a cabeça. Eu entendo. Mas você precisava ouvir isso. Não é só sobre dinheiro.
É sobre ter força. É sobre não deixar mais eles controlarem sua vida. Você deixou eles mandarem na história por muito tempo. Tá na hora de mudar isso. Ele ficou olhando para as próprias mãos, meio perdido, sem saber o que dizer. Dava para ver que ele estava confuso com tudo que eu falei. Mas naquele momento, isso não era mais sobre ele. Era sobre mim. Levantei da cadeira com uma coragem que veio de dentro. Eu já decidi, Carter. Agora você tem que decidir por você mesmo. Eu não vou voltar para consertar os problemas deles dessa vez. Depois de falar isso, me virei e saí da cafeteria, deixando Carter lá, sozinho, cheio de pensamentos. Meu coração batia rápido, mas ao mesmo tempo, uma calma tomou conta de mim. Eu tinha feito o que precisava fazer. Assumi o controle das minhas escolhas. Sem mais culpa. Sem mais controle deles. Me senti forte. Me senti justa. Quando cheguei em casa, meu telefone vibrou de novo. Era mais uma mensagem. Dessa vez, da minha mãe. Amélia, por que estamos sem energia? O que está acontecendo? Você não devia cuidar disso? Somos sua família. Não podemos viver assim. Li a mensagem, e um sorriso pequeno apareceu no meu rosto. Era esse o momento que eu esperava. Não respondi na hora. Em vez disso, desliguei o celular e coloquei no bolso da jaqueta. Eu tinha terminado. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que conseguia respirar. Os dias que vieram depois foram uma bagunça. A pressão aumentava a cada ligação, cada mensagem, cada indireta que meus pais mandavam. Mas eu não cedi. Fiquei firme. Eles tentaram de tudo, drama, chantagem emocional, até prometer coisas antigas que eu já nem queria mais. Uma noite, 7 dias depois da conversa com Carter, outra mensagem chegou. Não era ele. Era minha mãe de novo. Dessa vez, ela parecia mais desesperada. Amélia, precisamos conversar. Não dá para continuar assim. Seu pai e eu podemos perder a casa se você não ajudar. Por favor. Senti minha raiva crescendo. Meu peito apertou. Respirei fundo. Mas dessa vez, eu não ia deixar isso me puxar de volta. Acabou. Sem mais jogos. Peguei o celular e digitei uma mensagem curta, firme. Sinto muito que vocês estejam passando por isso, mas eu não tô mais aqui para salvar ninguém. Vocês tiveram muitas chances de agir diferente e não fizeram. Eu terminei. Fiquei olhando a mensagem por um momento. Meus dedos pairavam sobre a tela. Mas eu já sabia o que queria. Apertei em enviar. O telefone ficou em silêncio. No dia seguinte, fiquei sabendo que meus pais ligaram pro Carter, pedindo para ele me convencer a ajudar. Mas ele não fez isso. Não dessa vez. Ao invés disso, ele me mandou uma mensagem. Ei! Acho que você fez a escolha certa, mas é difícil. Parece que todo mundo perdeu alguma coisa. Eu li, mas não soube o que responder. Mas lá no fundo, eu sabia de uma coisa com certeza. Eu não estava perdendo nada. Tudo que importava mesmo, já tinha sido tirado de mim faz tempo. A única diferença agora, é que eu estava no controle. Não era mais sempre eu que corria para consertar tudo. Passaram-se 7 dias, até que recebi outra ligação. De novo, era minha mãe. A voz dela estava mais desesperada que antes. As contas não tinham sido pagas. Eles estavam sem luz há dias. Agora, finalmente, estavam começando a sentir as consequências das escolhas deles. Mas, em vez de dizer que estavam arrependidos, em vez de admitir que tinham me tratado mal, ainda tentaram me fazer sentir culpada. Tentaram virar o jogo, como se eu fosse a errada. Mas eu não cedi. Não corri para ajudar. E não pedi desculpas por nada. Vocês podem lidar com isso sozinhos. Do mesmo jeito que eu tive que lidar quando ninguém me ajudou, eu disse, com a voz calma. Mesmo que meu peito estivesse apertado, eu não deixei isso me dominar. Do outro lado da linha, silêncio. Até que, com a voz cheia de raiva, ela disse.
Eu não sei mais quem é você, Amélia. Respirei fundo. E pela primeira vez, me senti em paz. Foi aí que entendi. Tudo isso nunca foi sobre fazer eles me entenderem. Foi sobre eu me entender. Sobre pegar minha vida de volta. Mais uma semana passou. A energia da casa deles continuava cortada. E, sinceramente, eu estava bem com isso. Eu não estava mais com raiva. Não sentia que precisava me explicar. E muito menos que devia algo a alguém. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia realmente livre. Eu não carregava mais o peso das necessidades deles. E não achava mais que minha felicidade tinha que ser trocada pela deles. Não sei o que aconteceu com eles depois disso. Talvez eles tenham dado um jeito. Talvez eles tenham dado um jeito de última hora para pagar as contas, como sempre fazem quando tudo dá errado. Mas dessa vez, eu não fiz parte do plano deles. E quer saber? Eu estava em paz com isso. Então, é aqui que estou agora. E não me arrependo do que fiz. Nem um pouco. Sim, doeu. Teve momentos em que eu me perguntei se estava sendo egoísta, se eu estava errada. Mas, no fim, essa foi a escolha mais inteligente que já tomei. Esse é o meu caminho. Minhas decisões. Meu futuro. E pela primeira vez na vida, eu escolhi a mim mesma. Então, Reddit, me diz. Vocês acham que eu fui longe demais? Ou será que, finalmente, foi a hora certa de parar de deixar os outros me tratarem como se eu não valesse nada? Quero saber o que vocês pensam.